Olá pessoal, meu nome é Bruno Silva, tá? E a gente vai começar agora a nossa terceira aula referente à competência 3, onde a gente vai aprender como é que a gente reaproveita código, os principais conceitos, né, relacionados à orientação a objeto no sentido de reuso de código. A gente vai falar hoje sobre herança, sobre modificadores de acesso, métodos getSet, vai falar sobre classes abstratas e sobre interface, tá? Assim como nas aulas anteriores, eu vou também disponibilizar um material extra, tá certo? No qual eu vou mostrar os códigos, como você vai criar esses códigos, tá? E como é que você vai fazer para fazer com que os seus códigos executem, tá certo? Na aula de hoje a gente está concentrado em mostrar para vocês quais são os conceitos, ou seja, o que é que está por trás de cada conceito, né, que a gente vai aprender durante o nosso curso, tá certo? Então, hoje a gente vai falar sobre herança. O que é herança, né? Assim como os objetos do mundo real, na orientação a objeto, também um objeto pode ser um tipo especial de outro objeto, tá certo? O caso clássico, né, que é o caso da poupança, tá certo? Então você tem aí uma classe conta, assim como a gente viu na aula passada, ela pode debitar, creditar, ela pode transferir, tá certo? Só que, além disso, a gente também tem, numa classe conta, a gente tem um tipo especial de conta, né, que é a poupança. Por quê? Porque a poupança a gente consegue fazer tudo que uma conta normal faz. A gente consegue transferir, a gente consegue debitar, a gente consegue creditar. Contudo, a gente também consegue fazer mais coisas, tá? Então, uma conta é um tipo especial uma poupança é um tipo especial de conta, porque eu também consigo atualizar juros aí na minha poupança, tá certo? Então, assim como no mundo real a gente tem objetos que são tipos especiais de outros objetos, a gente também consegue fazer isso na nossa linguagem de programação, e com isso a gente tem uma coisa chamada reuso, tá? Reuso é algo importantíssimo na orientação a objetos e em codificação, né? Na programação de uma maneira geral. Porque com reuso a gente consegue utilizar códigos que já estão prontos, que já estão testados, já estão estáveis, tá? Em novas aplicações. Isso faz com que você não reescreva o código, você reutilize. Então você vai ter um custo menor com a mão de obra, porque sua mão de obra não vai precisar reinventar a roda, vamos dizer assim, ele não vai precisar refazer algo que já está feito, e você vai conseguir diminuir os custos da produção e conseguir um software mais, vamos dizer, com mais qualidade, tá certo? Por quê? Porque o código já está testado, né? Geralmente o código já funciona, então o reuso é algo imprescindível aí, e é um dos carros-chefe, né, da orientação a objetos, tá certo? A herança a gente utiliza em relações do tipo, o objeto A é um tipo especial do objeto B, tá certo? Com esse recurso a gente consegue reaproveitar toda a estrutura existente de uma classe e replicar em outra. Então aqui no slide a gente consegue ver um exemplo de hierarquia de classes, tá certo? A gente tem um objeto animal, tá? Esse objeto animal, ele pode ser um mamífero ou uma ave. Esse mamífero, ele pode ser um cachorro ou um gato. Ou então a ave pode ser uma ema e um pardal. O que é que vai acontecer? O cachorro, ele vai herdar as características do mamífero. Então o cachorro, ele vai ter um período de gestação, né? Porque todo mamífero tem um período de gestação. Ele vai amamentar uns filhotes, tá certo? Ele também vai ter pelos, tá? E ele também vai ser um animal. Ou seja, ele vai nascer, crescer, reproduzir-se e pode morrer. Tá? Então, o que é que acontece? Uma vez que eu codifique, se a gente pensar isso em código, né? Uma vez que eu codifique a classe animal, eu posso dizer simplesmente que o mamífero é um tipo especial de animal, ou seja, ele herda de animal, tá? E ele vai reaproveitar todas as características que já estão escritas no código do animal, tá certo? Então, o animal ele vai ter os métodos nascer, reproduzir, morrer, o mamífero também vai ter de forma implícita. Você não vai precisar escrever esse código novamente, tá certo? Mesma coisa para o cachorro e o gato, tá? Essa relação é transitiva, ou seja, todo cachorro, no caso aqui do exemplo, ele herda de mamífero e herda de animal. Então, tudo que tem animal tem cachorro, tudo que tem mamífero tem cachorro, tá certo? E o cachorro pode ter coisas a mais, né? O cachorro ele vive em bando, nem todo mamífero vive em bando, e assim por diante, tá? O cachorro ele pode ter características que são próprias dele, que não são presentes nos outros animais. Como é que é a sintaxe da herança, né? A gente tem aqui no slide a forma como o tipo da herança é definida na nossa linguagem PHP. Então eu defino a classe, no caso aqui poupança, tá? Assim como a gente fez nos exemplos anteriores, a gente faz classe e define
o nome da classe, mas nesse caso específico a gente utiliza a palavra-chave extends e diz que ele herda de conta, ou seja, toda poupança é um tipo especial de conta. Então ele vai ter todos os atributos e métodos que a poupança tem, tá certo? Também na aula de hoje a gente vai falar sobre os modificadores de acesso, tá? Os modificadores de acesso, eles servem para deixar com que os atributos ou métodos sejam visíveis apenas nos locais necessários. Então, uma classe PHP que utiliza modificadores de acesso, ela vai permitir apenas que determinados trechos do código sejam visíveis para outras classes. Isso impede, por exemplo, que numa conta do banco, tá? O saldo seja um atributo público. Isso eu mostrei na aula passada, que isso seria utilizado até um determinado momento, e esse momento vai chegar agora, né? Você não vai mais utilizar atributos públicos nos seus atributos. Desculpa, você não vai utilizar a palavra-chave público nos seus atributos. Por quê? Porque quando você define que é público, algo é público, qualquer método ou atributo da sua aplicação ou um outro modo pode acessar, modificar, ler a sua variável. Então imagina a conta do seu banco, tá? E o seu saldo seja um atributo público. Qualquer outro módulo do sistema pode alterar o seu saldo, né? Imagina, você está com saldo de 10 mil reais, no outro dia o seu saldo está zerado, né? Ninguém ia querer fazer isso, tá certo? Então você precisa proteger os seus atributos. E como é que você protege? Você utiliza 3 modificadores de acesso. Você pode utilizar o modificador de acesso Private, Protected e Public. Qual a diferença entre cada um deles? O modificador Private faz com que o acesso àquele determinado atributo ou método só seja possível dentro da sua variável, do seu objeto, tá certo? Então, por exemplo, o saldo da conta só pode ser alterado pela própria conta que está sendo utilizada, tá certo? Isso evita que outros métodos, outros objetos de outras classes acessem aquele determinado atributo de forma indevida. Além disso, a gente tem o modificador de acesso Protected. O modificador de acesso Protected, ele faz com que aquele determinado atributo ou método seja protegido, tá? O que é que significa Protected em inglês? É protegido. O que é que significa isso na prática? Significa que o atributo é como se fosse private, tá certo? Mas só quem pode utilizar são os objetos da mesma classe, tá certo? Ou os objetos que herdam daquela determinada classe. Por exemplo, a classe poupança herda da classe conta, tá? Então, se um atributo da classe poupança é protected, ele pode ser utilizado tanto na classe conta quanto na classe poupança. E por fim, o público, que todas as outras classes objetos podem acessar, tá certo? Além disso, a gente também tem os métodos get e set, tá? Os métodos get e set são métodos especiais que permitem que você utilize ou acesse ou escreva, tá? Atributos ou métodos private, tá certo? Desculpa, só atributos private. Então, por exemplo, o saldo do banco. O saldo da sua conta do banco é um atributo private, tá? Então, como é que você vai alterar aquele determinado atributo? Como é que você vai alterar a sua conta no banco? Por exemplo, quando você faz um depósito, certo? Você faz um depósito no banco, você tem que alterar. Se ele é private, eu não posso alterar, tá? Mas aí o que acontece? Eu posso utilizar um método set, no qual eu altere aquele valor do seu saldo mediante alguma confirmação. Então, o que é que vai ser confirmado no caso de um depósito? Se você depositou o dinheiro. Então, você depositou o dinheiro na conta, você vai utilizar o método setSaldo, e dentro desse método setSaldo, eu vou ter a condição que eu vou checar se o valor foi realmente depositado na sua conta ou não, tá certo? No exemplo que eu vou colocar no material auxiliar, eu vou mostrar exatamente como é a sintaxe desse método get e set, para que vocês possam utilizá-lo, tá certo? Então, no método get set, apenas para dar um fechamento, o programador ele define quem pode acessar as variáveis e quais são as condições para que uma variável seja alterada ou lida, tá? Isso é muito importante, tá ok? Além disso, pessoal, além de todos esses conceitos que eu mostrei para vocês, é importante também eu mencionar sobre as classes abstratas, tá? Por quê? Porque a abstração de uma classe é um nome elegante para um agregado de dados e informações que estão bem encapsulados. Ou seja, o que é que significa isso, professor? Abstração de dados. É o seguinte, quando você vai implementar um determinado classe, ou você vai
implementar um determinado método, você não necessariamente precisa saber como esse método é implementado. Você pode definir, por exemplo, um método como sendo um abstrato e nas classes filhas, tá? As classes que vão implementar, que vão herdar da sua classe básica, você vai fazer com que essas classes filhas definam de fato o método que será implementado. Para mostrar essa informação ou essa definição de classe abstrata, eu peço que vocês suponham que a gente queira representar uma classe chamada comida, tá certo? A gente quer implementar uma classe comida, tá? A classe comida, ela é um conceito abstrato, né? Comida é tudo aquilo que a gente pode comer, tá certo? Então, para que a gente possa representar essa classe comida, a gente tem que representar os filhos dela. Então, para representar uma classe comida, a gente tem que representar a classe melancia, a gente tem que representar a classe banana, que vai herdar da classe comida. Então, pessoal, suponha que você queira representar uma classe comida, tá? A comida, ela só pode ser representada por uma de suas filhas. Ou seja, comida é o conceito abstrato daquilo que se pode comer. Então, para você representar uma classe comida, você tem que representar uma comida pelas suas filhas. Ou seja, uma comida, né? Então, por exemplo, você pode representar uma banana, ou um abacaxi, ou um caju. Esse tipo de comida, ele vai herdar da classe comida. Então, caju extends comida, tá certo? Para ilustrar esse exemplo, para ilustrar o conceito de uma classe abstrata, a gente utiliza, por exemplo, a classe figura geométrica, tá? Eu vou mostrar para vocês na aula complementar a representação de uma figura geométrica e a gente vai utilizar a classe abstrata figura geométrica, no qual possui duas subclasses ou classes que herdam de figura geométrica. A gente vai ter a classe quadrado, ou retângulo, desculpa, e a classe circunferência. Nessa classe circunferência a gente vai calcular a área, tá certo? E o perímetro. A gente vai ver como é que calcula a área e o perímetro. A classe figura geométrica vai ser uma classe abstrata que possui dois métodos abstratos. Calcular a área e calcular o perímetro. A gente sabe que para calcular a área e o perímetro de uma figura geométrica, a gente tem que conhecer que figura é essa, né? Então, a classe figura geométrica ela vai ter essas duas representações abstratas, calcular área e calcular perímetro, e as classes filhas, que são figura geométrica, que são circunferência e retângulo, vão implementar esses métodos de calcular área e calcular perímetro. Então se liguem no material complementar que eu vou mostrar para vocês, tá certo? O último conceito que a gente vai tratar na aula de hoje, mas não menos importante, é o conceito de interface, tá? O que é uma interface? Uma interface nada mais é do que uma classe abstrata, no qual todos os métodos são abstratos, tá certo? Então, ao invés de você representar um ou dois métodos que são abstratos, ou conceitos abstratos, a gente vai representar todos os conceitos abstratos. Então, uma interface, quando a gente está utilizando uma interface, a gente não está interessado como aquele determinado módulo é implementado, mas sim nos serviços que eles podem oferecer. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que uma interface de um objeto do mundo real seja uma interface tomada, tá certo? Uma interface tomada vai ser o quê? Uma tomada de 3 plugs, tá certo? Então eu vou ter um interruptor, que vai ser algo que vai utilizar aquela interface, e eu vou ter a interface que vai ser a tomada propriamente dita. Então eu não estou interessado, de fato, como é que a tomada é por dentro, se ela recebe alimentação de um gerador, se a alimentação vem da concessionária de energia, se a energia ela é distribuída com outras casas, tá certo? Isso não me interessa. O que vai me interessar apenas é a interface de comunicação, ou seja, como é que eu me ligo entre a minha tomada e aquele determinado plug. Se ela tiver 3 pinos, assim como o meu plug da tomada também tem, então eu vou conseguir conectar uma com a outra e aquilo vai funcionar, tá certo? Essa é a representação da interface. Eu não estou interessado em nenhuma implementação. Eu não quero saber como aquela determinada interface faz aquilo ali, mas eu estou interessado de fato em que ela me provenha aquele determinado serviço. Então, uma interface nada mais é do que uma classe abstrata que possui um conjunto de métodos, tá certo? E todos esses métodos são abstratos, tá? Na próxima aula a gente vai
mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês o projeto da disciplina, tá? No projeto da disciplina, a gente vai conversar sobre conexão com banco de dados, como é que a gente faz isso utilizando objetos, como é que a gente utiliza a geração ou a criação de novos filmes, no exemplo da locadora. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas no caderno de desenvolvimento web a gente utilizou um exemplo de uma locadora virtual. A gente vai utilizar esse mesmo exemplo, tá? Só que utilizando, ao invés de PHP estruturado, a gente vai utilizar PHP orientado a objetos, tá certo? Então eu aguardo vocês na próxima aula e muito obrigado. Até logo.